noite, abençoado dia para todos vocês, para todos nós. Bom, vamos para mais uma história que o povo conta. Hoje eu estarei contando aqui para vocês a história Os Mistérios do Edifício Joelma. Muita gente vai lembrar, né, desse edifício e do que aconteceu nesse edifício. Então vamos lá para o vídeo não ficar muito grande. Esse edifício Joelma ficava localizado, aliás ele ainda está lá, né, só que com outro nome. No estado de São Paulo, né, na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo mesmo, tá bom? Aconteceu no dia 1º de fevereiro, numa sexta-feira de 1974. Eu me recordo muito bem desse edifício e do que aconteceu nele, e vi muitas imagens na época, tá, gente? Eu era nova, mas eu lembro perfeitamente, foi terrível, tá? Então vamos lá. Nesse dia 1º de fevereiro, um funcionário, né, porque lá eram 25 andares, né, então tinha muitos funcionários, eram muitas salas, né, salas, escritórios, consultórios médicos, né, então o funcionário do 12º andar notou uma fumaça saindo da sala, né, aí que ele olhou, ele viu que a fumaça estava saindo de um ar-condicionado. Aí o que ele pensou de imediatamente no painel para desligar as luzes, né, a força, né, por causa da eletricidade. Mas diz ele que quando olhou já estava pegando fogo nos fios, na fiação todinha, e aí foi que ele correu para pegar um extintor, mas diz ele que não teve jeito. Quando ele viu, a sala já estava cheia de fumaça, toda tomada, né? Então assim, toda tomada pelo fogo também e fumaça ao mesmo tempo, tá, gente? Dizer que foi muito rápido. O incêndio alastrou muito rápido. Então o que ele fez foi subir para o 13º andar para avisar o pessoal que o prédio estava pegando fogo, né? E nisso, gente, diz que começou aquela correria, tá? Aí já estava todo mundo alarmado, era gente correndo nas escadas, era gente descendo pelo elevador, e na época a assessorista, né, que tentou salvar, e ela conseguiu salvar muita gente pelo elevador, né, porque chega uma certa hora que o elevador fica totalmente sem oxigênio, né, não tem como descer, né, aliás eles pedem para não utilizar o elevador, né. Diz que na segunda vez, da terceira ou quarta vez que ela subia com esse elevador, ela morreu, falta de oxigênio mesmo, tá? Ela não sobreviveu. E foi isso, aquela correria, era gente pulando, muita gente foi pro terraço, né, para se salvar, mas quer dizer, ao invés de descer, ele estava subindo, mas diz que foi esse incêndio, gente, dizem não, eu vi imagens desse incêndio na época, eu me recordo muito bem, foi muito triste, tá? Foi muito triste mesmo, mas né, fazer o quê? Na época eu sei que morreram 191 pessoas, né, e mais de 300 pessoas feridas. Foi terrível. Tinha gente pulando lá de cima, foi terrível. Esse incêndio foi terrível, né? Mas, bom, aí passou, né? Quando os bombeiros conseguiram apagar o fogo completamente para poder entrar no edifício, eles perceberam que dentro de um dos elevadores tinha 13 corpos. Corpos não, 13 cadáveres. Porque estava tão queimado que não tinha como nem assim identificar aqueles corpos. Eram 13, né? E naquela época não tinha ainda o DNA, né, o exame de DNA. Então, esses 13 corpos foram enterrados, um do lado do outro, no cemitério. Deixa eu ver aqui o nome do cemitério, gente, porque eu tive que anotar, porque é muita coisa. No cemitério São Pedro, em São Paulo, tá? Cemitério São Pedro. Foi enterrado esses corpos, um do lado do outro, porque esses corpos não teve como ser identificados, né? Bom, aí as pessoas acharam muito estranho, porque foram 13.
Então, assim, esses corpos que foram, esses 13 corpos que foram encontrados dentro do elevador, ficaram conhecidos como as 13 almas, tá? E vocês veem que tem as 13 almas, né? Então, o povo, né, com aquela coisa tudo, ficou achando aquilo muito estranho, uma coincidência muito grande, né? 13 e as 13 almas, né? E quando eles enterraram esses corpos no cemitério São Pedro, passado uns dias, o pessoal que passava pelo cemitério, ou as pessoas que trabalhavam lá dentro, sempre escutavam choros e gemidos. Aí que eles perceberam que esses choros e gemidos estavam vindo da sepultura desses 13 corpos, né, que foram enterrados ali. Aí o que eles fizeram? Eles foram e jogaram água em cima das sepulturas. E a partir daí, aqueles choros, aqueles gemidos pararam de vez. Então isso tomou assim uma proporção, porque todo mundo ficou sabendo do que estava acontecendo, o que aconteceu com essas 13 pessoas que morreram carbonizadas assim, né? O cemitério começou a lotar de gente pedindo graça, fazendo orações para aqueles corpos ali, tudo, para aquelas 13 almas, né? Que ficou conhecido mesmo como as 13 almas. Inclusive, depois muita gente fala que conseguiram graças, né? Tá? Conseguiram muitas graças através dessas 13 almas. E lá dentro deste cemitério, perto dessas sepulturas, eles construíram uma capela com o nome das 13 almas, Capela das 13 Almas. Então diz que até hoje, sabe, gente, vai muita gente ali fazer orações para aquelas pessoas e pedir graças e diz que são alcançadas, né? São alcançadas. Bom, esse é um dos mistérios do edifício Joelma. Só que vem muita coisa aí pela frente, né? Porque depois de passados muitos anos, eles reformaram o prédio todinho e colocaram, né, o prédio, as salas e tudo para alugar novamente. Inclusive o novo prédio, né, onde era o Joelma, foi batizado como Edifício Praça da Bandeira, tá? E ali começou, né? O pessoal começou a alugar salas, a comprar e tudo, e começou aquele. Porque não pode parar, né, gente? A vida continua, né? E isso foi também depois de muitos anos. Foi muito difícil eles retomarem aquele edifício novamente, viu? Foi muito difícil. Mas depois de alguns anos, eles reformaram e voltou, né, a funcionar novamente o edifício que era o antigo Joelma. Bom, aí, né, as salas começaram a ser alugadas, ser compradas e o pessoal trabalhando ali dentro, como, né, era antes, né? E numa dessas salas tinha um escritório de advocacia. E a assistente do advogado, às vezes, ficava até mais tarde, né, depois do horário, para poder colocar as coisas em ordem, né? Porque esses edifícios, geralmente, gente, pelo menos aqui em Belo Horizonte, muitos ficam 24 horas abertos, porque tem porteira e tudo, né? E as pessoas ficam ali sem horário para sair, às vezes. E ela tinha essa mania de ficar depois do horário do expediente para arrumar alguma coisa que às vezes ficava para trás. E ela não podia deixar para o dia seguinte. Diz ela que estava ali dentro, mas que ela sentiu uma coisa tão esquisita, sabe, dentro da sala. Aí ela pensou, não, isso é porque está muito, assim, estava muito vazio, né? E muito silencioso. Talvez ela pensou assim, talvez eu tô assim, coisa da minha cabeça. Mas diz ela que de repente ela escutou a porta da antessala, né, se abrindo. Aí ela achou aquilo esquisito. Aí ela foi lá, olhou, não tinha ninguém.
No que ela voltou, ela percebeu uma mulher passando pela parede na sala, né? Na outra sala. A mulher toda de branco. Só que ela pensou assim, falou, não, isso é coisa da minha cabeça também. Eu não vou... E ela disse que nessa hora que ela via, ela sentiu uma coisa, um aperto, sabe, dentro dela. Aí ela continuou fazendo as coisas dela. E quando ela chegou nessa antessala para ver a porta estava fechada. Não estava aberta. Sabe a hora que vocês abrem a porta assim, faz aquele barulhinho e a porta abre? Era isso que ela tinha escutado. Então, ela continuou fazendo as coisas dela, né, o que ela estava fazendo, e de repente ela escutou novo barulho da porta abrindo novamente. Aí ela chegou lá, a porta estava fechada. E que ela olhou, ela viu a mulher, né, passando pela parede. Aquele vulto, né, todo branco, a mulher toda de branco. Aí ela ficou com medo. Gente, diz ela que teve muito medo mesmo. Ela disse que as pessoas às vezes não têm noção da hora que aquilo acontece. Que diz ela que nunca imaginou de ter tanto medo igual ela teve. Aí diz ela que o que ela pôde fazer foi juntar tudo, né, e ir embora. Foi o que ela fez. Só que diz ela que passados os dias, teve dias que ela teve que ficar, que ela tinha mesmo que ficar depois do expediente, e estava acontecendo essas coisas com ela lá dentro. Ela vendo esse vulto, né? E esses barulhos e tudo, aí ela disse que não teve jeito não. Ela pediu conta e diz ela que nesse edifício ela não entrava mais não. Porque aí ela associou, né, do que tinha acontecido no Joelma anos atrás, né? Bom, isso foi um dos casos, porque tem muitos, tá, gente? Então eu não vou contar todos aqui porque não dá. Aí eu vou contar agora mais um que aconteceu também, que é um mistério, né, do entregador. Ele tinha a Kombi dele, fazia entregas, e nesse dia, por incrível que pareça, já era 8 horas, mas ele tinha ainda que fazer essa entrega. E justamente lá no edifício. Aí ele disse que parou a Kombi em frente ao edifício, o ajudante dele desceu, pegou os pacotes e entrou para o edifício para entregar. E ele ficou ali na Kombi esperando. Dizer que de repente ele sentiu um negócio esquisito com ele, que ele olhou assim, ele disse que da garagem do edifício estava vindo uma mulher toda de branco na direção da Kombi dele. Ele olhando aquilo e a mulher vindo. Aí quando ele percebeu, a mulher estava flutuando. A mulher não estava andando. Ela estava flutuando. Aí diz ele que entrou correndo, abriu a porta da Kombi, entrou correndo para dentro do prédio, subiu os andares lá para chamar o ajudante dele e contou para ele o que tinha acontecido. Quer dizer que teve muito medo, mas muito medo mesmo. Bom, gente, esse entregador, ele relata que depois disso, que o pavor dele foi tão grande, que depois disso ele não voltou. Naquele prédio, ele não voltou mais para fazer entrega. Principalmente à noite. Ele não quis voltar mais, tá? Bom, esse é mais um dos mistérios, né? Sendo que tem um também que era 2 irmãos, se não me engano. Esse eu não sei contar direito muito, não. Eu sei que um deles morreu e aí voltou. E eu sei que muita gente não vai acreditar, mas através do Chico Xavier, né, escrevendo eu não sei falar como é que ele fazia com as cartas, né, com as coisas que ele recebia, ele escrevia, né, tudo aquilo que ele recebia, né, e recebeu a mensagem desse irmão dele que morreu, desse irmão desse rapaz que morreu, como que foi a morte dele ali, né. Eu sei que esse aí fizeram até um filme, tá, gente, sobre esse caso aí desses 2 irmãos, porque um sobreviveu e o outro morreu. Eles fizeram um filme e quando eles começaram a fazer as filmagens desse filme, os holofotes caíam sozinhos, a câmera desligava. Numa das cenas que eles fizeram, aparecia uma mulher. O mais estranho que eu acho, que em todos os casos aparecia uma mulher de branco. É muito esquisito.
né, numa das cenas que eles gravaram, ficou nitidamente a figura de uma mulher em branco, assim, bem assim, não muito nítida, sabe? No fundo, onde que estava, onde ele estava gravando, e só estavam os atores ali. Então, assim, gente, são muitos relatos que eles contam do que acontece nesse edifício que está lá atualmente, né, que é o edifício Praça da Bandeira. Deixa eu ver aqui o nome do edifício, gente. Praça da Bandeira, eu não guardo. Praça da Bandeira são mistérios, né? Porque são mortes terríveis, né, gente? São a morte de afogamento, a morte de queimada, assim, é terrível, né? É muito, muito violenta. Então, eu acho que, não sei, eu acho que as pessoas não têm paz, né? Eu penso assim, né? Mas é isso aí, gente. Agora, o mais interessante nessa história toda do Joelma, né? O mais incrível é que eles foram olhar, né? Aquele local onde foi construído o Joelma, o edifício Joelma, na época da escravidão, no século XVIII, século XIX, mais ou menos, naquele local, aqueles donos de fazenda, que tinha escravos e tudo, né? Eles pegavam aqueles escravos, né? Que já não queriam trabalhar, ou então que não dava muito assim mais serviço para eles mandavam para aquele lugar ali, e ali aqueles escravos, desculpa, gente, eram torturados até a morte, né? Então aí vocês vê, ali foi esse local dos escravos. Então assim, é de muita dor, né? É um local de muita dor, muito sofrimento, muita raiva também, né? Tudo junto que tinha ali antes de ser construído esse Joelma, o edifício Joelma, para depois acontecer o que aconteceu. É muito estranho, gente, é um mistério muito grande, eu acredito, né? Eu acredito nisso. Esses lugares que principalmente escravos, essas fazendas onde viveram os escravos também, tem muita coisa que aparece, é muito sofrimento, né? Foi uma época terrível que aconteceu, é difícil a gente até falar, mas é isso aí, eu acredito sim, tá? Então é isso, gente, eu espero realmente que vocês tenham gostado de mais essa história minha. Só um minutinho. Desculpem, mas é porque eu tava quase tossindo aqui, então eu tive que parar a câmera um pouquinho. Mas é isso aí, gente. Eu espero realmente que vocês tenham gostado demais dessa história minha. É um mistério muito grande. Eu falo por mim que eu não entraria nesse edifício. Lugar que tem muito sofrimento, eu não entro, tá? Eu me recordo que quando eu casei, né? Eu e meu marido estavam olhando um barracão para alugar, lá no Padre Eustáquio, e tinha um lá na praça, perto da casa da minha sogra, na Praça Tejo, lá nos fundos assim de uma casa, um barracão até muito bom. Mas quando eu soube dos inquilinos anteriores que tinham morado ali, eu não quis de jeito nenhum. A hora que eu tinha 21 anos, quando eu casei, né? Dizem que o marido matou a mulher e suicidou. Eu falei, mas não moro aqui de jeito nenhum. Não moro, gente. Vocês podem falar, as pessoas podem falar, não tem nada a ver. Eu acho que tem sim, porque são crimes, são coisas violentas, sabe? Então, assim, esses lugares eu não fico, tá? Igual no caso aí dos escravos também, que eu achei que eu tenho pavor dessa época, eu falo de coração, tenho pavor. Da época dos escravos e do nazismo. Não?
É terrível, sabe? É terrível. São coisas assim que nunca deviam ter acontecido, né? Então é muito sofrimento. Eu não ficaria. Eu não ficaria mesmo. Tem uma história dos, da época do nazismo, daquela onde que eles punham eles, né? Não era gueto não, Auschwitz. Eu não sei falar não, tem que aprender para depois falar com vocês. Diz que até hoje está lá, né, na Alemanha, e é terrível. Eles já viram várias coisas ali, porque foi muito sofrimento daquele povo também, né, gente? Muito sofrimento. Não tem como o lugar ser um lugar tranquilo, né? Não tem mesmo. Então, assim, eu não moraria, e nesse edifício de Joelma também, que foi o Joelma, eu não entraria e não ficaria também não. Nem de dia, nem de noite. Mas não ficaria mesmo. Porque esses fatos que eu contei para vocês aqui agora, esses mistérios que acontecem lá, essas coisas que já aconteceu, são poucos perante a quantidade que tem, que eles relatam que sempre estão vendo lá dentro. Nem, não fico não. Gente, vocês não têm noção da época, muita gente deve lembrar junto comigo isso aí, mas tem muita gente nova que não deve recordar de jeito nenhum. O pessoal ia lá pro telhado, né, do prédio praticamente, porque não tinha como mais descer, era só subir. Para ver se salvava, quando eles viam que não tinha como, eles pulavam. As pessoas pulavam lá de cima. Eram 25 andares. Então foi muito terrível, muito sofrimento, né? Então um lugar desse não pode ser tranquilo. Não pode ter paz. Eu não acredito. É isso aí, gente. Eu espero realmente que vocês tenham gostado de mais essa história minha. E se você gostou, deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo. Deixa um joinha aí para Rose Ruas. Se você tem uma história, mande para mim, conta para mim. Manda pro meu e-mail, manda pelo meu WhatsApp. Eu vou gostar muito de contar a sua história aqui, tá bom? Beijos no coração. E tem que ser história verdadeira, gente. Não conta mentira, não, tá? Beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, até a próxima história. Tchau, tchau.